Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, hoje gravado aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, num evento realizado para os sindicalistas de Petrópolis com o intuito de trazer informações de todos os lugares do Brasil e atualizar todos nós aqui da cidade a respeito dessa temática. A gente vai conversar com o José Reginaldo Inácio, que é meu entrevistado de tempo, que eu estou tentando bater esse papo, que é educador, filósofo, tem doutorado em serviço social, mas é sindicalista, não é isso, Reginaldo? É isso aí. Aproveito o momento para agradecer essa possibilidade, Carla, que é muito importante a gente ter um canal de comunicação que transcenda as grandes mídias, né? A Rede Globo, Band e outros veículos de comunicação que não só a rede televisiva. Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que abraçá-la o mais rápido possível. E aproveitar que você estava ávida dessa conversa, vamos ver se a gente aproveita bastante aqui esse momento. Com certeza. Eu tive o prazer de assistir toda a sua fala e achei interessante a gente começar divulgando e dividindo com o nosso telespectador lá de casa a questão relacionada às classes sociais. A gente tem posição de classe no Brasil? As pessoas entendem isso? Primeiro que é fundamental a gente perceber isso, né? Se temos uma posição de classe, né? A gente fala muito em consciência de classe. Efetivamente, para a gente falar em consciência de classe, pressupõe automaticamente que tenhamos uma posição definida, né? E essa posição definida vai nos dizer se a gente é neutro em relação a certas situações do país. Aí a classe trabalhadora, vamos dizer assim, nós temos duas classes bem definidas no Brasil, que é a classe trabalhadora e a classe patronal, do ponto de vista efetivo, enquanto categorias, né, de análise. E nesse sentido a gente vai perceber que a posição de classe é algo que vai fazer com que não haja neutralidade efetiva daquele que é o pressuposto fundamental. A posição de classe nos define se estamos de um lado ou de outro. Então, nesse espaço, que é um espaço eminente político, o trabalhador, o povo brasileiro, e principalmente nós no movimento sindical, temos que ter essa convicção. Nesse espaço não é possível ter neutralidade. A neutralidade nesse espaço significa efetivamente estar da classe que domina a sociedade. Então, quando você diz que a gente precisa assumir o nosso espaço como classe trabalhadora, isso significa que a gente não pode ter neutralidade, ou seja, não dá para dizer que não gosto de política, não quero me envolver, não gosto desse pedaço do dia a dia da vida? Quando a gente fala que não gosta de política, a gente é governado por aqueles que gostam de política e fazem mau uso da política, né? Então essa nossa neutralidade só alimenta o nosso opressor e a gente nessa hora passa a ser o sujeito oprimido nessa relação. Não é possível imaginar a classe trabalhadora, o povo brasileiro, hegemonicamente, né, falando, é um povo que tem uma diversidade cultural imensa, que a gente não percebe essa diversidade não só cultural, mas também o debate de gênero, a questão de raça, a questão de etnia, não está representada efetivamente no espaço da política, exatamente porque a gente tem esse problema sério de ficar neutro na discussão política. Então, nesse caso, a nossa neutralidade enquanto cidadão, na verdade, nos coloca do lado da minoria quantitativa, que é o patronal, mas que se torna a maioria que nos rege, que define, que dá a canetada. Isso. É basicamente isso, e se a gente for analisar com bastante frieza, esse instrumento oferecido por esse modelo de Estado democrático capitalista, é bom que se diga isso, nos induz a escolher os representantes que na realidade estão dentro de um cardápio. É uma seleção, apresenta-se para nós o nome de algumas pessoas num cardápio e aqueles nomes que não são já os nossos representantes, dentre aqueles a gente vai escolher aqueles que de alguma maneira também os meios de comunicação, a mídia, o trabalho de propaganda consiga nos convencer que esse produto, essa mercadoria efetivamente é melhor do que a outra. E aí quando a gente compra o produto errado, automaticamente durante 4 anos a gente está comprometido com aquele nosso instrumento utilizado. Na sua fala você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Todos nós temos que sim valorizar o nosso direito de voto, o nosso dever de voto, mas o nosso direito de fazer parte dessa escolha
de quem vai, em tese, nos representar. Mas, ao mesmo tempo, isso é só a ponta da pirâmide, não é isso? Porque não adianta só votar e falar, daqui a 4 anos eu voto de novo. E dali a 6 meses você está extremamente aborrecido com quem você votou. Exatamente. E aí você fala, tem que esperar a próxima eleição. Qual deveria ser o papel do cidadão e principalmente dos trabalhadores que entendem a sua relevância no contexto social com relação ao voto e à manutenção da escolha? Fez uma escolha? O que você vai fazer com esse período de 4 anos nessa sua escolha? A discussão que fica e é muito importante quando a gente volta naquele debate da posição de classe, saber da sua própria situação, né? Quando eu não compreendo a situação da classe que eu pertenço, automaticamente, ao não compreender, qualquer pessoa que opine a respeito se torna o sujeito que vai me defender. Então, nesta hora, quando eu participo de um processo democrático, aí tem um pensador italiano que diz que o instrumento mais frágil da democracia é o processo eleitoral, né? E o processo eleitoral, ao ser esse instrumento mais frágil, nos dá a devida condição. O instrumento sendo frágil, ainda que seja frágil, pode fazer com que a gente consiga alguma transformação, mas aí cai dentro do próprio preâmbulo que você colocou na questão, né? Se eu consigo fazer o exercício da democracia, não só representativa, da democracia direta, participativa, efetivamente dando uma amplitude para aquele meu voto, acompanhando o político, efetivamente cobrando deles as demandas que eu apresentei, que ele disse e assumiu enquanto compromisso ao estar fazendo a campanha. Nesse momento, se eu consigo acompanhar esse meu político, muitas das vezes o eleitor brasileiro não consegue acompanhar porque ele sequer lembra do político que ele votou, né? Então a gente tem esse problema sério. E aí você escolhe pessoas, porque não é porque você tem convicção, porque você sabe da sua situação, você não tem consciência do seu voto. Aí você não tendo consciência do seu voto, sequer vai cobrar de quem, né? Como que você vai buscar uma alternativa melhor se você sequer conhece o interlocutor, né? Aquela pessoa que assumiu uma responsabilidade com você para os próximos 4 anos. Automaticamente, nesse caso, o meu instrumento se mostrou precário mesmo, se mostrou vulnerável, se mostrou o pior dos instrumentos, porque eu fatalmente elegi uma pessoa que não merecia o meu voto, elegi uma pessoa que não tinha compromisso com a minha classe, elegi uma pessoa que, muito pelo contrário, ia piorar a minha situação, ia ampliar a minha injustiça, ia ampliar a desigualdade, a exclusão na sociedade, ao invés de fazer exatamente o sentido contrário. Haja visto que a gente hoje vê na política brasileira. A gente tem um Congresso Nacional que, do ponto de vista das pesquisas, já se mostra totalmente impopular e se vangloria... Assustadoramente impopular. Assustadoramente impopular. Se você soma isso com o Executivo, o que tem movido esse Congresso é a sua impopularidade. Ou seja, já tem uma série de pesquisadores e cientistas políticos dizendo que, nesse momento histórico, não é o medo da impopularidade que está fazendo os políticos trabalharem contra a classe trabalhadora, contra o povo brasileiro. É exatamente o fato de existir a impopularidade, deles acharem que não precisam mais dar satisfação para o eleitor, e aí esse eleitor que não sabe quem votou, ele, de certa maneira ele foi neutro, ele foi omisso, potencializou para que o sujeito, mesmo sem nenhuma popularidade, não preocupe. Por quê? Porque ele sabe que o eleitor não vai lembrar dele. O ano que vem vai ter eleição e ele não vai lembrar que ele votou contra os seus direitos, que ele retirou os seus direitos, que ele confragou a possibilidade real dele ser um sujeito que vai ser mais excluído de direitos, vai ser um sujeito que vai ter a desigualdade acentuada. Portanto, a injustiça social vai ser aumentada exatamente por uma escolha equivocada, por uma ausência de acompanhamento, por uma ausência de se conhecer e de se ter uma posição real da classe em que está situado. Isso para nós é um problema sério na política, e aí a gente literalmente não tem como resolver isto pensando num futuro bem próximo com os candidatos que aí estão, né, que podem existir na política. Quais serão os novos candidatos, os novos congressistas, os novos governadores, os novos ministros, né? Então, efetivamente, nós, por não sabermos em quem votamos, por termos uma posição
literalmente de omissão no processo democrático, efetivo, né? Fatalmente a gente não revela nenhum compromisso, a gente não tem responsabilidade. Aí quando a gente passa a ser um sujeito irresponsável na relação democrática, pode ser que transfira para nós uma culpa, né? E na realidade não é culpa, é resultado de um modelo, e a gente passa a incorporar esse sentido como se fôssemos culpados, e a gente aceita. A gente é a vítima do processo, e ao ser a vítima também é o algoz do processo. A culpa é nossa mesmo. Nós somos eleitores, nós somos a população, nós escolhemos mal, ou seja, os meios de comunicação nos passa exatamente um conceito de um sujeito social que é culpado pelo fato do país estar na situação que está, pelo fato de termos o Congresso que temos, pelo fato de termos o presidente que temos, impostor ou não, é o presidente que está aí, o Supremo que temos. Nós somos culpados desse exato momento, e não é bem isto, né? Não é bem isto. A gente tem que fazer essa correlação, e temos que ter uma consideração muito interessante. Para se ter uma ideia do nível de corrupção que existe, da questão do suborno nas relações sociais brasileiras, o povo brasileiro é considerado o segundo, numa relação de 20 países, numa pesquisa feita pela Transparência Internacional, o povo brasileiro só ficou acima, especificamente de Trindade e Tobago. Todos os outros países da América Latina, a população suborna literalmente o servidor público, né? O México chega a atingir 51% do cidadão do México já teve alguma prática de suborno. No Brasil esse número é de 11%, portanto o Congresso que lá está não representa esse sentido de valores sociais defendido. O trabalhador não corrompe ninguém, o trabalhador não tem recurso sequer para corromper, o trabalhador efetivamente não é o sujeito que sonega, não é o sujeito que frauda. Quem frauda são aqueles que estão no Congresso, são os patrões, são as elites. E no ponto de vista da política, atribui-se a representação que existe no Congresso ao fato de a sociedade brasileira existir pessoas e a sociedade herdar uma corrupção quase que endógena, né? É uma coisa hereditária. Não é isso, não é verdadeiro, né? As pessoas que são oprimidas, são sofridas, estão no desemprego, salário de miséria. Essas pessoas não fraudam, essas pessoas não roubam, essas pessoas não matam, não cometem crime. É elas que são fraudadas, sonegadas, são as pessoas que se sujeitam e sofrem com o crime, né? Então, precisa mudar, porque a gente está votando exatamente na antítese do que é o povo. Daí é fundamental se ter a compreensão do que é a sua posição, de se ter uma compreensão do que é a situação da classe efetiva que eu estou situado nela. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo, para você entender a importância do seu papel na sociedade, no contexto político. Fica com a gente.
estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Reginaldo, diante do que a gente conversou até agora, a gente precisa entender a importância do nosso voto, a importância de nós nos entendermos enquanto classe e de estarmos cotidianamente cobrando as pessoas com as quais nós depositamos a nossa esperança de um Brasil melhor, não é verdade? Só que vamos ser mais claros. Na situação do jeito que está, como é que a gente está sendo prejudicado categoricamente? O que se deve fazer? Pois é, o grande problema é a inversão de valores que está se dando com essas reformas, né? No programa anterior ficou muito evidente, o nosso companheiro de Santana, ele pontuou as questões da reforma trabalhista. E se você olhar, se o trabalhador olhar, tudo aquilo que ele tinha enquanto proteção social, do trabalho, o direito trabalhista que existia, que lhe garantia minimamente dignidade, se inverteu. Aquela lógica que o professor Márcio Túlio fala, de que estamos no momento em que o único réu em todo esse processo de corrupção e crimes do Brasil acaba sendo exclusivamente o direito do trabalho. E quem é o sujeito que é o usufrutuário do direito do trabalho? É o trabalhador. Então, aparentemente, ao inverter essa lógica, está se dizendo que a proteção social é um problema. A proteção social ela é carregada de perigo para o futuro da nação. A proteção social impede o país de crescer. É como se o fato do trabalhador ser protegido, e ainda assim temos que lembrar que o trabalhador brasileiro hoje, a renda do trabalhador brasileiro hoje, com todos os encargos trabalhistas que tem, é $1,12. É uma renda inferior à renda do trabalhador chinês, né? Então nós estamos falando que a renda do trabalhador chinês é 16% mais elevada que a do brasileiro, e o empresário brasileiro, junto com o legislador, junto até com o Supremo Tribunal, junto com o presidente do TST, Iris Gandra, diz que os encargos que existem na folha de pagamento tornam cara a mão de obra brasileira, e que não é verdade, né? A nossa renda hoje só é superior à Índia e à Indonésia, a renda da classe trabalhadora brasileira. E aí a gente tem, se eu garanto o direito para o trabalhador, se efetivamente ele tem alguma dignidade, ela prejudica o futuro do país. Mas o futuro do país para quem? Para o povo ou para uma elite econômica? Então, a alteração de valores está exatamente aí. É preciso que o trabalhador se torne uma mercadoria efetiva, é preciso que o trabalhador se venda no mercado de trabalho, que ele aceite não ter nenhuma proteção social, que ele aceite não ter nenhum direito mais, né, efetivamente falando, mas que consiga com isso garantir aí a inversão, todos os direitos para o capital. Aquilo que é retirado de direito do trabalhador é transferido como privilégio para o capital. Nós temos uma relação muito estranha no Brasil. Reconhecer o que é direito e o que é privilégio. O trabalhador, ele tinha até então um direito, porque uma parte da sociedade muito pequena, que consagra a desigualdade e a injustiça social no país, é carregada de privilégios. E esses sujeitos que têm privilégios, eles não precisam de direito. Então, no Brasil, o que acontece? Quando você acaba com os direitos sociais, com as políticas públicas de assistência que pode dar algum valor à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, que em sua ampla maioria é pobre, né? Efetivamente, os políticos não estão preocupados com isso. Por quê? Porque político não precisa de direito, empresário não precisa de direito. Por quê? Porque eles estão cravejados de privilégios, eles têm privilégio. Portanto, esse direito que é necessário para a sociedade brasileira em geral, para a classe trabalhadora, não faz sentido ser mantido. Então, esse é um ponto fundamental de inversão de valores. Diante da inversão de valores e da nossa incapacidade de sozinhos conseguirmos mais espaço e melhores direitos, aí sim, a gente volta para a questão do sindicato, para a importância de nos associarmos e de cada vez mais fazermos parte. Na sua fala você disse que cerca de 17% dos trabalhadores apenas fazem parte dos seus sindicatos, é isso? Na realidade, dos países ricos, né, da OCDE, 17%. A classe trabalhadora brasileira hoje, 19,5% está afiliada. 19,5%. Que ainda é muito pouco. É pouco. Diante da nossa realidade. Nós temos mais de 80 milhões de trabalhadores fora de sindicatos, né?
dentro da nossa realidade, se a gente for comparar a situação brasileira com o mundo, a gente pode dizer que a gente precisa avançar na ação sindical. Mas setores mais ativos, mais organizados, têm uma sindicalização maior, né? Nós temos setores, por exemplo, o setor da indústria de transformação e a indústria em si, a sindicalização, a média é 34%. Então, esta média nossa, ela nos coloca próximo de países avançados em sindicalização. Nós não chegamos no nível dos países escandinavos, que é acima de 60%, mas efetivamente a gente precisa ter a compreensão. Quando o IBGE e a OIT organizaram uma pesquisa e aponta para nós que 38% dos trabalhadores não se filiam em sindicato porque não conhece o sindicato a que pertence e não sabe por quê, não sabe como se filiar, mostra para nós um número expressivo, que basta um esforço pequeno do próprio movimento sindical para garantir a filiação desses trabalhadores. Mas, para além disso, a gente vive um momento novo da história, que é fundamental uma política de o sindicalismo voltar às suas retaguardas, né? É fundamental que o sindicalismo se volte para as periferias, se volte para as bases, que efetivamente as bases recebam esse movimento sindical, que dê credibilidade. A sociedade, principalmente o trabalhador, precisa reconhecer que hoje no Brasil a única instituição que o defende de modo efetivo chama-se sindicato. Dos sujeitos coletivos que previsto legalmente, o único que garante direito e luta pelo seu direito de modo efetivo não é o político instituído em partidos, que está no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, mas sim o sindicalista. Daí a importância do trabalhador e da trabalhadora brasileira procurar o sindicato, a importância dos pais, mães e avós de trabalhadores estimularem para que os seus filhos e netos participem de sindicato, que os filhos, de certa maneira, estimulem os seus pais a procurarem o sindicato, porque serão efetivamente, nesse momento de turbulação tão grande que o país atravessa e o mundo atravessa, a gente tem que lembrar aqui que mais de 110 países no mundo já fizeram esse tipo de reforma, o Brasil é mais um país a fazer essa reforma, então é fundamental que efetivamente haja uma redescoberta da importância do que é o sindicato na história dos direitos da sociedade. Maravilha, Reginaldo. Muito obrigada pela sua presença, pela participação, por dividir conosco esse conhecimento. Espero que em breve a gente consiga conversar novamente, porque a gente só conseguiu falar um pouquinho do que eu tinha me programado para te cutucar de vara curta. Foi um grande prazer. Deixa para o nosso telespectador uma mensagem final do que fazer diante desse panorama que a gente está vendo no nosso país. O principal ponto, e aí eu acho que nós, enquanto trabalhador, enquanto sindicalista, mas sobretudo as pessoas que estão nos assistindo, é acreditar que é possível fazer a grande transformação, acreditar que o seu trabalho efetivamente precisa transformar a natureza, que o seu trabalho precisa transformar a sociedade. Quando ele conseguir efetivamente fazer isso, automaticamente a gente vai se transformar. E não é diferente, é preciso a gente acreditar nas mobilizações. As mudanças se darão efetivamente com a participação do povo nas mobilizações convocadas pelos movimentos populares, dos quais o sindicato é o principal deles. É preciso reconhecer efetivamente nessa mensagem que a principal e única trincheira de luta em defesa real da classe trabalhadora prevista em lei chama-se sindicato. Então é fundamental voltar os olhos e a presença para o movimento sindical. Maravilha, muito obrigada. Então, é o sindicato e o sindicato é a rua, não é isso? Maravilha, obrigada, foi um grande prazer, de verdade. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.